Então eu vou desejar, antes de mais, as boas tardes a todos. Obrigado por terem vindo a esta sessão organizada pela Câmara de Comércio Belga-Portuguesa e a Embaixada de Angola, como presidente que é da CPLP atualmente, no âmbito do Dia Mundial da Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, uma palavra a respeito da Câmara de Comércio Belga-Portuguesa. É uma Câmara de Comércio que foi criada em 1938, aqui em Bruxelas, por 5 empresários belgas e portugueses, e que desde então, há quase 84 anos, vem cumprindo a missão de aproximar Portugal e a Bélgica nos negócios, no investimento, mas também na amizade. Desde há 3 anos para cá, que esta Câmara de Comércio começou também a posicionar-se para ficar mais próxima das suas câmaras congêneres, lusófonas aqui, mas também dos conselheiros comerciais e culturais das embaixadas lusófonas em Bruxelas, assim como agências de investimento e de promoção do comércio. Para além disso, a Câmara de Comércio Belga-Portuguesa também se posicionou como a Câmara de Comércio de Portugal junto à União Europeia, sabendo nós que Bruxelas é não só a capital da Bélgica, mas também da União Europeia. Nesse sentido, e querendo nós estar mais próximos dos nossos irmãos lusófonos, que decidimos o ano passado lançar esta iniciativa por ocasião do Dia Mundial da Língua Portuguesa, que pretende valorizar a língua portuguesa como veículo de negócios, como veículo de investimento, cultura e de amizade. E foi com prazer que o ano passado, em colaboração com a Embaixada de Cabo Verde, organizámos esse evento, e este ano aqui estamos hoje em colaboração com a Embaixada de Angola. Este evento tem 2 partes, complementares, mas distintas. A primeira parte é aquela em que nos vamos conhecer um pouco melhor, dar-nos a conhecer. Quem ainda não se conhece vai se apresentar aos outros para dizer o que faz e qual é a sua instituição que representa. Também é importante que foque qual é a importância da língua portuguesa no seu trabalho, no dia-a-dia. No fundo, como é que a língua portuguesa é transversal a toda a atividade que nós desenvolvemos, cada um na sua instituição, e como ela nos pode e vai certamente aproximar naquilo que fazemos, não isoladamente, mas em colaboração. Criar sinergias, é esse o objetivo da Câmara, para que não nos encontremos apenas uma vez por ano, mas sim entre cada acontecimento como este, nos possamos contactar, organizar missões empresariais ou por simplesmente participar conjuntamente nos eventos organizados pelas nossas instituições. A segunda parte é uma parte um pouco mais técnica. O ano passado quisemos discutir o direito em língua portuguesa. No fundo é trazer exemplos práticos de como a língua portuguesa nos aproxima. O ano passado, como eu dizia, tivemos professores de direito, tivemos agentes de propriedade industrial e intelectual, que vieram falar sobre a importância da utilização da língua portuguesa para nos aproximar em termos jurídicos. Este ano queríamos falar no agronegócio. Entendemos que também aí o facto de sermos lusófonos vai facilitar e facilita com certeza o negócio entre os vários países da CPLP. Nesse sentido, convidamos para estar presentes hoje na segunda parte representantes de Portugal, de Angola e do Brasil, que vão dar exemplos concretos de como a língua portuguesa tem sido um veículo para aproximar os diversos países nesta matéria. Antes de começarmos a primeira parte, na qual eu vou dar a palavra aos presentes que representam as embaixadas de Angola, do Brasil, Timor-Leste, de Portugal, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, vamos passar a palavra, em primeiro lugar, como eu dizia, à senhora encarregada de negócios da Embaixada de Angola na Bélgica, doutora Laurinda Monteiro. Por favor. Muito obrigada. Boa tarde a todos. A qualidade de encarregada de negócios, passo então ao discurso de abertura. Muito obrigada. Não há aqui embaixadores, ok. Estão a seguir. Suas Excelências, senhores embaixadores, excelentíssimos representantes do governo belga, ilustres diplomatas, excelentíssimos senhores representantes das câmaras de comércio e da IPEX, minhas senhoras e meus senhores, distintos convidados. Quero, em nome de Sua Excelência Mário de Azevedo Constantino, embaixador extraordinário e plenipotenciário da República de Angola, no Reino da Bélgica, Grão-Ducado de Luxemburgo e junto da União Europeia, começar por vos saudar e agradecer o amável convite que formularam para marcar presença neste evento denominado o agronegócio em língua portuguesa,
cooperação e oportunidades de negócio, alusivo à celebração do dia 5 de maio, Dia da Língua Portuguesa. Como todos sabem, a CPLP é, na sua fundação, um pacto de amizade e a sua fórmula de construção reside no princípio da solidariedade na diversidade, fazendo parte do nosso desafio coletivo a construção de sociedades plurais e inclusivas, capazes de proporcionar uma vida digna para os cidadãos. Atualmente, a CPLP é muito mais do que um projeto político intergovernamental, cujo substrato foi inicialmente a língua portuguesa, o vínculo histórico e o patrimônio comum incontornável dos 9, princípio dos 8, agora 9, que constituía um espaço geograficamente descontínuo, mas unidos pelo mar. Saliento aqui que o nosso idioma, que foi o fator motriz da construção desta comunidade, e continua a ser central na nossa ação, é hoje utilizado por mais de 260 milhões de falantes em todo o mundo, sendo que as estimativas das Nações Unidas apontam para um potencial de crescimento e projeção global muito significativa até o final do século. A CPLP tem procurado estruturar-se ao longo dos seus 26 anos de existência, refletindo a vontade política dos Estados-membros, as aspirações e expectativas dos seus cidadãos. A organização tem progredido no sentido de uma adaptação evolutiva das suas estruturas e recursos. Assim, a adaptação da CPLP às novas exigências de crescimento derivadas de um maior dinamismo da organização nos cenários nacionais e internacional e nas políticas dos Estados-membros tem sido acompanhada por sucessivas alterações dos Estados. A agenda estratégica, que já foi alvo de debate, aponta novos caminhos para a ação multilateral e visa reforçar iniciativas já em curso em matéria de promoção do comércio e investimento, da capacitação institucional e empresarial, da melhoria dos mecanismos de financiamento e apoio à internacionalização e do reforço da competitividade e dos sistemas de propriedade industrial, como uma atenção especial nas micros, pequenas e médias empresas. Os novos compromissos deverão ser perseguidos com tenacidade e visão de longo prazo, mas também de forma enérgica, pois a implementação do Objetivo Geral de Cooperação Econômica requer a afirmação da CPLP enquanto um espaço de convergência ao nível do quadro regulatório mais competitivo na atração de investimento e dinâmico ao nível das trocas comerciais. Minhas senhoras e meus senhores, é necessário promover políticas públicas para a construção de um futuro mais verde, inclusivo e resiliente. Ambicionamos uma CPLP mais capaz de promover o incremento das trocas comerciais e do investimento. Precisamos de desenvolver as cadeias de valor domésticas, gerando condições de melhor integração no comércio global e de criação de novos negócios, de postos de trabalho sustentáveis para a nossa juventude e de maior competitividade para as nossas economias. Minhas senhoras e meus senhores, estamos a dar passos importantes para consolidar uma ação concertada estratégica nesse sentido. Podemos atestar a atração que a CPLP tem gerado através da expansão da categoria de observadores associados, que conta hoje com 28 países e 4 organizações internacionais, e novas candidaturas continuam a chegar, mas o destaque vai para os 3 importantes aspectos, nomeadamente: primeiro, no plano intracomunitário, diz respeito ao acordo sobre a mobilidade na CPLP, que pretende facilitar a circulação de pessoas com base no modelo flexível, gradual e variável, que permite aos Estados-membros escolherem as modalidades de mobilidade mais convenientes para a sua realidade interna a cada momento, sem desvinculação do esforço contínuo de aprofundamento da cooperação neste setor. Este acordo contribuirá certamente para a afirmação da CPLP enquanto uma comunidade de pessoas, reforçando o seu sentimento de pertença à organização, ao mesmo tempo que beneficiará setores como a mobilidade acadêmica e científica, a cooperação empresarial, o turismo, entre outros. A segunda matéria diz respeito ao plano externo e à visibilidade internacional que a CPLP tem vindo a alcançar, como demonstram as 14 candidaturas de países e as 28 14
candidatura de países e organizações internacionais à categoria de observador associados, na sua maioria já totalmente instruída, como foi o caso da Costa do Marfim, do Peru, dos Estados Unidos. Isso na altura estava ainda em negociação. Esta realidade é bem elucidativa do interesse crescente que as atividades da CPLP suscitam no plano internacional. A terceira questão prende-se com a consagração da componente econômica e empresarial nos trabalhos da nossa organização e que a República de Angola assume como vetor central do seu programa de presidência. A par com motivações diplomáticas e culturais, e até por via das comunidades na diáspora, os países associados veem a CPLP como uma potencial plataforma facilitadora de parcerias econômicas, cabendo-nos também a nós desenvolver os instrumentos que nos permitem tirar maior partido dessa atratividade da nossa organização. Em termos mundiais, coloca-se como uma língua global e de projeção futura, estando presente nas redes sociais, na inovação, na criação artística, na investigação e em diversas estruturas da governação política e econômica internacionais. Por isso, a CPLP defende a urgente necessidade de fortalecer o multilateralismo e a cooperação internacional num espírito de solidariedade global e responsabilidades partilhadas. Para terminar, tenho a reforçar que no dia 18 de fevereiro deste ano foi constituído o Fórum das Agências de Promoção do Comércio e Investimento da CPLP em Luanda, considerando assim a importância da cooperação em rede entre as agências de promoção do comércio e do investimento dos Estados-membros, visando promover a troca de boas práticas, iniciativas de formação e capacitação institucional e ações conjuntas ou coordenadas em matéria de captação de investimentos, particularmente desejável aos setores das novas tecnologias e na implementação de novas indústrias verdes e azuis e demais setores estratégicos dos nossos países. Os novos compromissos deverão ser perseguidos com tenacidade e visão de longo prazo, mas de forma enérgica, pois a implementação do Objetivo Geral de Cooperação Econômica requer a afirmação da CPLP enquanto espaço de convergência. Estamos no caminho certo, precisamos apenas de ser mais assertivos nas decisões e garantir que as metas traçadas se tornem realidade e beneficiem, de facto, os nossos países e povos. Viva a CPLP! Por uma comunidade de língua portuguesa mais comprometida. Bem-aja aos falantes de português. Muito obrigada. Obrigado, senhora Carregada de Negócios. A visão que nos transmitiu da CPLP é muito ambiciosa. Gostaríamos muito de contribuir todos para que se torne uma realidade. Eu anotei aqui alguns pontos que eu acho interessantes. Acho que o acordo de mobilidade é fundamental. Acho que temos que nos conhecer indo realmente ao encontro do outro, não é? Recebendo colegas de outros países da CPLP nos nossos escritórios, nas nossas empresas, nas nossas academias, isso é muito importante. Acho que a componente económica e empresarial, essa é óbvia, este Fórum das Agências de Promoção de Comércio e Investimento, acho que é um ótimo passo para tornar esse contacto um pouco mais tangível e real. Acredito também que o desenvolvimento das áreas de economia verde e azul são do interesse para o planeta e acho que nós, a CPLP, temos muito a dar e a conhecer, porque eu acredito que uma boa parte da economia dos países que compõem a CPLP já é um bom exemplo do que se faz na economia verde e azul. Agora vou passar então de seguida à primeira parte, depois da apresentação deste evento. O primeiro painel será o papel das embaixadas, das câmaras de comércio bilaterais e das agências de promoção do comércio e investimento. Como referi no início, eu gostaria primeiro que se apresentassem, que dissessem quem são, mas também o que é que a vossa instituição faz e de que forma é que a língua portuguesa é importante como veículo para concretizar os objetivos das vossas instituições. Talvez começando aqui pela minha esquerda, vou passar já a palavra ao representante da Apex Brasil, em Bruxelas, Bruno Capuzzi. A Helena vai só passar o microfone. Bruno, bem-vindo. Agradecia então uma breve introdução sua e da agência, para depois fazermos um diálogo entre nós aqui no painel. Obrigado, muito obrigado, Rui. Queria agradecer em nome da Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção às Exportações e Atração de Investimento, a esse convite para saudar essa bela língua, que é a língua portuguesa, que é a língua materna de todo mundo aqui, né?
E acho que das tantas expressões que a gente poderia usar para se referenciar ao idioma com o que nós crescemos, a gente usa língua materna, porque exatamente nos traz um referenciamento de mãe, algo que é muito caro e raro para nós. Então, eu queria agradecer mais uma vez e falar rapidamente que a Apex Brasil ela está situada aqui em Bruxelas para ajudar as empresas brasileiras a se posicionarem no mercado europeu, mas também ajudar as empresas europeias e investidores europeus a se posicionarem no mercado brasileiro. A Apex Brasil ela é sediada em Brasília e ela tem diversos escritórios internacionais, como esse aqui para representação na União Europeia, EFTA e Reino Unido, e escritórios de representação na América do Norte, na África, na Ásia, e para assim atender a todos os continentes. E muito obrigado e estou ansioso para a discussão de logo mais. Obrigado. Se fizer por favor, Bruno, passar ao lado, temos a Inês Costa Moreira, que é conselheira na Embaixada de Timor-Leste. Inês, obrigado por ter vindo, a palavra é sua. Sim, obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou Inês da Costa Moreira, conselheira da Embaixada de Timor-Leste, na Bélgica. É importante mesmo e interessado que este evento é para todos nós, através da celebração de 5 de maio, Dia da Língua Portuguesa e Cultura, é um prazer e uma oportunidade grande para nós, para que o Timor-Leste pode expressar os seus interesses, promover e trabalhar com os países, os nossos amigos, este PLP, a fim de promover e a fim de continuar e reforçar a nossa relação, amigos e amizades entre nós. E, por além disso, é importante que o nosso objetivo também é para reforçar a nossa cooperação bilateral e a cooperação, a amizade entre nós. Muito obrigada. Obrigado. Então, Inês, passo agora a palavra a Maria Gomes e Silva, é a Edida Económica da Embaixada de Moçambique em Bruxelas, por favor. Obrigada. Eu chamo Maria Albertina Gomes da Silva e sou conselheira comercial económica na Embaixada de Moçambique em Bruxelas. Esta é uma oportunidade enorme, tão grande, que a Embaixada teve de participar neste evento, e gostaria também de dizer que a língua oficial portuguesa é a língua oficial e materna de Moçambique. Nós temos usado a língua portuguesa para todos os efeitos, mesmo em termos de trabalho na nossa embaixada, utilizamos a língua portuguesa, e isto para valorizar mesmo a língua portuguesa. Temos também participado em vários eventos para a promoção de investimento, de comércio, cultura, turismo, e usamos também a língua portuguesa onde é possível. Onde não é possível, temos que ouvir, mas depois reportamos a nossa capital, o nosso setor privado, em língua portuguesa. E dizer que realmente temos que valorizar a língua portuguesa, porque é importante para nos comunicarmos, mesmo com os pequenos, os grandes, é a língua portuguesa que vai nos unir. E muito obrigado por enquanto. Obrigado nós. Eu vou passar agora a palavra ao Jorge da Silva Cassoma, ele é edito de imprensa da Embaixada de Angola em Bruxelas. Jorge, por favor. Olha, boa tarde. Eu vou repetir mais uma vez, né? Já me disse, eu sou Jorge Cassoma, de facto eu sou Jorge Cassoma, o edito de imprensa da Embaixada de Angola no Reino da Bélgica. Representamos também o Grão-Ducado de Luxemburgo e aqui junto da União Europeia. O nosso trabalho aqui é divulgar e promover a imagem de Angola aqui fora e ao mesmo tempo também promover a língua que nos une, a língua portuguesa. E nos fóruns em que participamos, valorizamos a nossa língua, onde se fala o nosso português. E é uma coisa que eu faço sempre, ensinar um bom dia, um boa tarde em português, fica sempre. E hoje, nos fóruns em que participamos, já vimos e assistimos muita gente, fala português, bom dia, não é boa tarde. Então esse é um pequeno gesto que nós temos feito para promover a nossa língua, a língua portuguesa. Muito obrigado. Muito obrigado, Jorge. Joana André é conselheira comercial da Embaixada de Angola aqui em Bruxelas. Joana, por favor.
Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite à organização, em especial à Câmara, para poder fazer parte deste evento, que para mim é mais um aprendizado e troca de experiência, e também poder ter a oportunidade de conhecer os colegas que a gente praticamente eu não conhecia quase ninguém aqui, e também por ser nova, e portanto é uma grande oportunidade. Falar da língua portuguesa, nós usamos o português praticamente diariamente na nossa embaixada, porque comunicamos, como a colega já disse, comunicamos com a nossa capital em português, mesmo dentro da nossa embaixada comunicamos em português, portanto é uma língua presente. Então, para nós é uma grande oportunidade poder estar aqui a expandir para além das nossas embaixadas, para além dos nossos países e poder levar a nossa língua para além fronteiras. Então, muito obrigada pelo convite. Um prazer, muito obrigado por ter vindo, Joana. Agora passo a palavra a Luísa Dutra, é adjunta de coordenação do ensino de português da Embaixada de Portugal. Luísa, por favor, muito obrigado. Obrigada pelo convite. Antes de mais, boa tarde a todos. Eu sou adjunta da coordenação de ensino no Benelux. A coordenação de ensino é, digamos que, a estrutura do Instituto Camões, uma das 11 estruturas do Instituto Camões, das 11 coordenações de ensino, que gera e organiza o ensino do português no estrangeiro. Na Bélgica, estamos presentes em 23 escolas, no ensino superior também, em 3 universidades, ULB, Gand e Antuérpia, e organizamos também cursos para o público, dirigidos ao público em geral, no Centro de Língua Portuguesa na ULB, Université Libre de Bruxelles. É isto, assim, para começar. Obrigado, bem-vinda, Luísa. Vou passar agora a palavra ao meu colega da Câmara de Comércio belga-portuguesa, vice-presidente, Alexandre Seissa. Por favor, a palavra é tua. Boa tarde. Eu diria que a apresentação da Câmara de Comércio já foi introduzida pelo Rui no início. Eu cheguei à Bélgica no ano 2020 para representar uma empresa portuguesa que já cá está desde 2014 e tem sido muito interessante fazer parte do trabalho que a Câmara de Comércio tem vindo a desempenhar naquilo que é o estabelecido de relações entre a Bélgica e Portugal. Neste sentido e mais global, no sentido da CPLP, eu diria que estamos todos a dizer aqui o óbvio, mas o necessário. Isto é, quando queremos agradecer a alguém, temos que dizer obrigado. Quando gostamos de alguém, temos que dizer eu amo-te ou eu gosto de ti. E até para agradecer ou dar os parabéns aos filhos ou aos colaboradores, temos que dizer um bom trabalho, isto correu bem. E a mesma forma como estamos aqui a dizer é que a língua é claramente um elo de ligação, muito mais que apenas uma questão de comunicação, acho que é uma questão cultural, e o óbvio é que a língua é importantíssima nos negócios que a gente cumpre. Neste caso, e fazendo um bocadinho a introdução ao discurso, Portugal e a Câmara de Comércio pode ser uma peça importante para trazer os nossos colegas da CPLP para aquilo que são os negócios da União Europeia. Obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Eu penso que o Sr. Sinésio Lopes da Rosa não está presente ainda, não. Ele ligou a dizer que ia chegar um pouco atrasado, representante da Embaixada da Guiné-Bissau, que está aparentemente sozinho na Embaixada, enfim, não podia vir no início do evento, mas agradeço a todos os que até ao momento tomaram a palavra. Sinésio. Aqui? Ah, está o representante da Guiné Equatorial, sim. Monsieur l'ambassadeur, je ne savais pas, bienvenue. C'est un plaisir de vous avoir ici. Merci, obrigado. Obrigado. Je ne savais pas que vous étiez là. Enchanté. Podemos falar português na mesma? Oui? Obrigado. Très bien, donc vamos continuar. O Alexandre Seissa referiu de facto a importância da língua nos negócios e de como ela nos pode aproximar. Gostava de vos dizer que na nossa Câmara de Comércio Bilateral Belga-Portuguesa, apesar de sermos, como o nome indica, representantes da Bélgica e de Portugal, também usamos a língua portuguesa como língua de trabalho,
No Bureau, como nós chamamos o núcleo duro do Conselho de Administração, temos um flamengo, temos um valão, temos dois portugueses. E a língua comum é o português, porque, por exemplo, o valão não fala flamengo, mas o flamengo fala português e o valão também. De forma que as nossas reuniões, apesar das três línguas de cada um de nós, o português é a língua comum de trabalho. De forma que também na Câmara de Comércio levamos a sério a utilização da língua portuguesa como língua de trabalho e de negócios. Agora eu gostava de voltar ao painel, porque eu gostaria de ouvir mais algumas informações de como concretamente podemos utilizar a língua portuguesa para fazer negócios, para nos encontrarmos mais. Talvez voltando à doutora Luísa Dutra, quando fala do ensino da língua portuguesa e de qual é a importância, concretamente quantos alunos de português é que há na Bélgica hoje? 921. Estou Isso a falar muito concretamente, apenas, 921. São os dados atuais, são esses. 921 alunos distribuídos por 23 escolas. 13. E as outras embaixadas lusófonas de Bruxelas também contribuem para esse esforço? Penso que contribuem em termos de termos alunos dos países lusófonos, claro, não é? Temos alunos de outras nacionalidades, não são apenas portugueses, muitos brasileiros, não tenho em mente dados não tenho em mente dados sobre nacionalidades diferentes, mas sim contribuem dessa forma. Mas estamos a começar, eu já comecei a angariar, digamos que, esforços. Há um objetivo de atingir os 1000 em breve, por exemplo, ou não é esse o objetivo? Desculpa? Se há um objetivo de número, atingir um número mágico, digamos, de alunos de português? Não. Não existe. E depois a pergunta seguinte é em que medida é que os alunos utilizam o português depois na sua vida profissional? Ou é apenas um interesse meramente académico ou literário? Ou funciona mesmo como um veículo para o comércio e para os negócios? Bom, estamos a falar de alunos do ensino básico e secundário, portanto, alunos maioritariamente, a grande maioria até aos 12 anos. Portanto, o objetivo é manter a língua de herança, a língua de origem, a língua da família. Esse é o primeiro objetivo. E o português como segunda língua? O português como língua estrangeira. Sim. Isso, temos português como língua estrangeira, mas para adultos. E nesse caso, qual é o cursos, objetivo desses adultos aprenderem a nossa língua? Há muitas vezes são questões afetivas, sim, por questões afetivas, sim, familiares. Na maioria dos casos é assim. Na universidade também temos, claro, alunos no ensino superior, na Universidade Livre de Bruxelas, em cadeiras de línguas e literaturas, na maioria. Nós vimos aqui nesta sala... Tradução também, sim, tradução. nos mestrados de tradução. Eu reparei que nesta sala temos uma quantidade de quadros de artistas de lusofonia baseados aqui em Bruxelas. Costuma-se dizer que a cultura não é negócio, mas eu acho que pode ser negócio. A cultura também é um veículo, não é, de comunicação, e como veículo de comunicação pode ser também um veículo de negócio. Em que medida é que o Instituto Camões e a Embaixada de Portugal contribuem para dar a conhecer artistas portugueses aqui na Bélgica? Qual é a importância que isso pode ter para o reconhecimento dos artistas portugueses aqui num país não lusófono? Anualmente temos um plano de atividades que inclui diferentes disciplinas, e nesse plano de atividades tentamos, claro, abranger diferentes disciplinas, colaborar com atores locais, com atores, isto é, com instituições e organizações locais ou internacionais, na promoção da língua e da cultura portuguesa. Neste caso, claro, temos uma exposição de pintura dos vários artistas lusófonos, nem todos residentes na Bélgica, mas vamos ter, agora em junho, e aproveito para falar nisso, vamos ter a Companhia de Dança Contemporânea de Évora, vem fazer o espetáculo Ensaio sobre a Cegueira, no quadro de um grande festival que está a ser preparado e que deve ser anunciado hoje mesmo, que se vai chamar Eulato for Culture, e que põe em contacto as culturas da América Latina e europeias, com uma forte componente ibérica. Portanto, Portugal e Espanha são E vai ser aqui em Bruxelas? Sim, vai ser em Bruxelas, entre 1 e 14 de junho, mas a nossa grande participação, digamos assim, vai ser a do dia 4 com a Companhia de Dança Contemporânea de Évora. Lá estaremos. Que vem dançar, vem
fazer uma performance baseada no ensaio sobre a cegueira do José Saramago. Este ano celebra-se o centenário de José Saramago, de modo que grande parte das atividades, algumas, são nesse âmbito. Portanto, o papel da língua portuguesa em termos de promoção da cultura é muito grande, claro, além de todos os espetáculos que são feitos em português, há também toda a indústria do livro, que não podemos esquecer, não é? É verdade. Muito bem, doutora Luísa, muito obrigado. Eu vou irando aqui agora para a Apex Brasil, porque eu conheço bem, eu próprio trabalhei na Apex Brasil, Bruno, durante uns anos, e eu sei qual é o poder, não é, do Brasil como país, da agência Apex Brasil, que tem a importância na promoção dos negócios brasileiros, a atração de investimento também europeu para o Brasil, e acredito que é uma agência que tem muitos meios que pode também colocar à disposição de outros países lusófonos, quando participa numa Anuga, né, quando participa numa grande feira, numa Cial ou noutra grande feira comercial, haverá por parte da Apex também, digamos, um interesse no que fazem os outros países lusófonos nessas feiras? Haverá alguma possibilidade de criar sinergias, de coordenar esforços para que a presença seja não só brasileira, mas também lusófona, portanto, além das fronteiras do país imenso que é o Brasil? Olá, Rui. Sim, claro. Eu acho que essa questão de termos uma língua em comum, eu acho que faz com que a aproximação entre o Brasil e diversos outros países lusófonos seja uma aproximação quase que gravitacional, porque é uma coisa que nos atrai, que nos aproxima, porque a gente sabe que antes de fazer uma venda, a gente tem muita coisa a ser feita antes. Você tem que trabalhar o nome do seu produto, a marca do seu produto, a percepção da imagem do seu produto como país de origem também. Então, eu acho que essas são ações em que pode haver muitas sinergias, como você mesmo falou, para trazer alguns exemplos do que foi feito no passado recente, para a gente pensar, com base nisso, do que pode ser feito no futuro. No ano passado, o escritório aqui de Bruxelas, da Apex Brasil, atendeu mais de 600 empresas brasileiras que precisavam de informações para acessar o mercado europeu. A gente sabe que grande parte delas tem como principal interesse para Portugal, que é uma das grandes portas de entrada das empresas brasileiras na Europa, por questões de proximidade de língua, de cultura. É um primeiro encontro de empresas exportadoras internacionalizadas com o mundo internacional ou com o mundo europeu. E de outra parte, mais de 60 compradores europeus, eles foram levados ao Brasil através da Apex Brasil para fazer essa aproximação e trazer uma maior convergência entre interesses mútuos, né? Agora, se a gente olhar para esse quadro e tentar pensar um pouco para os países da comunidade da língua portuguesa, a gente consegue pensar, sim, algumas formas em que o idioma ele pode ser um vetor de aproximação, porque a gente pode fazer trabalhos em conjuntos, de dividir o mesmo tipo de material, um material que serve para uma aproximação ou um treinamento de uma empresa brasileira ou uma capacitação de uma empresa brasileira, ele pode ser utilizado também para outros países de língua portuguesa. Então, eu acho que se a gente pensar em formas de cooperações técnicas, científicas e culturais, a gente consegue fazer uma criação conjunta de material para uma utilização conjunta também. Com certeza, com certeza. Bruno, muito obrigado. Eu também podia dar o exemplo da própria Câmara de Comércio belga-portuguesa. Nós temos particular interesse no desenvolver o tema da economia azul. Há bocado a senhora encarregada de negócios falou, é super importante. Portugal tem uma costa gigante, não é? Para um pequeno retângulo, não é? Na ponta da Europa temos realmente uma costa gigante e isso permite-nos desenvolver os recursos marinhos, como se calhar a energia das ondas ou a energia eólica offshore, ou os recursos marinhos. Temos que o fazer com respeito pela natureza e pela sustentabilidade. Nós, nesse sentido, iremos participar no final de junho em Lisboa, na Conferência das Nações Unidas para os Oceanos. Estamos acreditados para participar como organização. Iremos também realizar um evento paralelo à própria organização, ao evento da Organização das Nações Unidas, sobre a economia azul. E claro que teremos muito interesse em divulgar este evento junto dos colegas que representam o país ACPLP aqui em Bruxelas, porque teríamos muito gosto que nos acompanhassem, que estivessem presentes. Lisboa é só 2h30 de voo e nós temos essa sorte de poder organizar o evento dentro da própria Conferência das Nações Unidas. Vai dar uma grande visibilidade, participação, temos convidado o ministro belga do mar, o secretário português também do mar, o secretário de Estado português do mar, de forma que, identificando dentro de cada um dos vossos países, não é, empresas ou instituições que possam estar interessadas,
se é que já não estão a participar na Conferência das Nações Unidas, poderão, através da nossa Câmara de Comércio, também sinalizar o seu interesse, e nós temos muito gosto em incorporá-los, não é, no nosso programa e convidá-los para participar também. Então, um caso concreto, como podemos cooperar. Aqui a Joana chegou recentemente a Bruxelas, não é verdade? Conselheira comercial do mais... Adida comercial, peço desculpa pela minha falha, mas de um país igualmente enorme, gigante, né, e riquíssimo, que é Angola. Acredito que também mantenha contacto regular com os colegas de outras embaixadas lusófonas aqui em Bruxelas. Se não o faz ainda, certamente que o irá fazer, né, uma vez que está cá há pouco tempo. Mas há alguma área que identifica algum potencial maior de cooperação entre nós, no que diz respeito a Angola? Alguma área, para além do que já falámos de economia azul, talvez economia verde, mas há alguma área em que acha que há um maior potencial de cooperação? O próprio tema o próprio agronegócio é um tema que pode criar muita sinergia entre nós, visto que temos nós, Angola, por exemplo, somos um país em vias de desenvolvimento. O agronegócio hoje estamos a começar a desenvolver agora, ainda não temos muita experiência, mas temos aqui a experiência do Brasil, por exemplo, que está aqui nessa atividade há muito tempo, tem muita experiência para passar. Portanto, é uma via, é um veículo para podermos também trocar sinergias e poder aprender e poder ter práticas que já foram feitas pelo Brasil. Tem muitas, há pouco tempo estávamos a falar com um colega que tem a questão da tecnologia para países tropicais, que é algo que é muito interessante, que nós não podemos pegar isso dos países europeus e outros, mas podemos pegar da Embrapa. Então, temos aqui uma forma de podermos trocar de sinergia, não só com Angola, mas com Moçambique, Cabo Verde, que são países que também estão ali a desenvolver o agronegócio ou a agricultura nos seus países. Obrigado, Joana. Qual é que é o principal produto exportado pelo agronegócio angolano para a Europa hoje em dia? Eu acho que é para Portugal, banana, temos banana, hoje exportamos também ananás, o ananás tem muita qualidade, também exporta bastante, apesar de que ainda não tem muita regularidade, mas tem alguma exportação. São dos produtos que têm muita regularidade. Muito obrigado, Joana. Passando a palavra agora a Moçambique, também gostaria de perguntar, Maria Gomes da Silva, qual é que acha que é a área de atuação da sua embaixada aqui? Qual é a área que quer desenvolver mais enquanto está aqui em Bruxelas neste posto? E em que medida é que os colegas das outras embaixadas, mas também câmaras de comércio e agências de promoção lusófonas aqui em Bruxelas podem cooperar para atingir esse objetivo? Obrigada pela questão. Dizer que a embaixada representa, em primeiro lugar, dizer que a embaixada representa 3 países. Para além da Bélgica, tem a Holanda e tem o Luxemburgo. E do trabalho que nós fazemos de promoção de investimento, abarcamos todas as áreas. O Luxemburgo ainda é um dos países que temos que explorar. Mas, em relação ao que nós realmente temos como ponto principal, é mesmo a promoção de investimento. Porque uma das áreas que é principal em Moçambique é a industrialização. E a industrialização passa do agroprocessamento. Nós precisamos de valorizar o agroprocessamento para chegar à industrialização. Sem agroprocessamento não vamos ter indústria. Então, uma das áreas seria mesmo o agroprocessamento, para depois chegarmos à área da indústria. Precisamos de investir na área da indústria, que nós queremos. O prato mais forte de Moçambique é promover o investimento, fazer o comércio, mas promover o investimento. Temos também a área do turismo, a cultura, mas o ponto principal é mesmo investimento nas diversas áreas, principalmente a agricultura, que é para termos a seguir a industrialização. Muito bem. Portanto, a ideia seria agregar valor ao que é produzido no próprio país, em vez de exportar apenas as chamadas commodities, não é? Que são depois lá fora que é agregado valor. Eu acho que isso é uma luta de todos, até Portugal está nesse jogo, não é? Queremos todos agregar valor ao que fazemos e ser reconhecidos como a origem do produto, porque às vezes perde-se a origem do produto, não é? Porque ele depois é incorporado noutro local, noutra latitude, e nesse país é que se vai ganhar a origem e depois também a riqueza, não é?
Aqui dos países que estão presentes na sala, existe algum que seja um parceiro privilegiado neste momento de Moçambique? Eu acredito que Portugal seja também um destino de alguns dos produtos Moçambique e também de investimento estrangeiro, mas possivelmente outros países na sala também estarão, digamos, nesse campeonato no topo dos investidores, não só de investidores em Moçambique, mas também a origem dos produtos moçambicanos. Sim, nós temos exportado mariscos, mas para Portugal, castanha, há vários produtos que nós exportamos. Para além de Portugal, tem outros países que não estão aqui. E temos também boas relações com Angola, apesar de que temos também numa outra organização, para além de CPLP, mas temos uma boa ligação, boa cooperação, e também com os outros países a nível de CPLP, mas dizer que Portugal está mesmo no topo em termos de investimento em Moçambique e mesmo como destino das exportações de Moçambique. Muito obrigado. Eu vou pedir também à Inês Costa Moreira para voltar a intervir, porque, ao contrário dos outros países, Timor está muito longe, está do outro lado, nos antípodas, não é? Do outro lado do nosso planeta, o que me cria a mim um espanto enorme ouvir uma pessoa como a Inês a falar tão bem português e a pensar como é que é possível do outro lado do planeta haver lusófonos que falam também a nossa língua. Em termos comerciais não deve ser fácil transportar, digamos, produtos, não é, originários de Timor-Leste até estas paragens, seja a África, seja aqui na Europa, e em relação à atração de investimento também gostava de saber como é que funciona a atração de investimento junto do país da lusofonia para Timor-Leste, não é? Como é que é, no fundo, a vossa relação no dia-a-dia com os outros países da CPLP em matéria de investimento e de exportações? Sim, obrigada. Quer dizer, além de como estamos lá no continente da Ásia e conseguimos sim falar português, embora ficar longe, mas o assunto de investimento, sim, o que a embaixada aqui estamos a esforçar é para promover os nossos interesses no Timor através do nosso plano do governo até 2011, de 2011 até 2030. Tudo o plano tudo é o plano principal e que nós queremos para investir mais a área de turismo primeiro e agricultura e o terceiro e o petróleo. Embora nós, quer dizer, exportarmos quer dizer, óleo ou petróleo e o segundo é café, grande exportação. Mas agora, neste momento, queremos também, através deste evento, nós queríamos também, quer dizer, fazer um novo plano de estratégia do nosso, para os nossos países, nossos amigos, o país da língua portuguesa. Quer dizer, eu vejo que nós queremos fazer, quer dizer, pôr em mesa que é os nossos interesses e assim, o turismo e o petróleo e a agricultura. Então, se os países que têm mais interesses queriam investir para este turismo, para estas áreas, seja bem-vindo para esta oportunidade. Então, e o nosso governo também, este governo também faz um grande esforço através das missões, quer dizer, queria desenvolver através da economia, da diplomacia. Então, esta oportunidade é para nós, para ajudar a desenvolver a nossa economia doméstica e para o bem-estar da nossa nação. Então, nós agora estamos a convidar quem queria se investir para o bem-estar da nossa economia. A embaixada também tentar assim, cooperar com a Câmara Comércio da Bélgica para ver se têm algo de investimentos, comércio o governo local. Então, damos tudo isso e também para assim melhorar a nossa economia, melhorar as nossas infraestruturas, principalmente para que facilitar com todos estes investimentos, corre tudo com bem e sucesso.
Então, o que é que nós queremos é isto, é abrir grandes oportunidades e criar facilidades para que o investimento pode entrar no nosso Timor e para investir e para tudo isto bem para Timor. Só isto. Muito bem, muito bem. Obrigada. Muito obrigado. Talvez estou aqui a pensar também pedir ao Jorge Cassoma para falar um pouco sobre, e temos aqui o Eduardo Ribeiro também na sala, no fundo qual é a importância também da imprensa lusófona. A imprensa tem um papel importantíssimo na democracia, não é? Mas também na divulgação das oportunidades de negócio, de investimento, não é? Qual é o papel que a imprensa lusófona desempenha aqui na Bélgica? Existe uma imprensa lusófona na Bélgica? Qual é o seu papel? Talvez o Jorge ou o Eduardo possam um pouco falar sobre isso. Bom, em relação a uma imprensa lusófona, talvez o Ribeiro, como é um habitante antigo aqui do Reino da Bélgica, poderá nos dizer. Agora, em relação ao papel que a imprensa desempenha aqui, a imprensa é o espelho de cada país, não é? Por exemplo, além de Angola, onde temos a DIDO de imprensa e que é a DIDO de cultura, há outras embaixadas igualmente que têm a DIDO de imprensa e de cultura. Dos que eu conheço, não é? Nós mantemos uma relação salutar e boa, e nesta casa onde é que nos encontramos, o Press Club, conheci uma variada gama de jornalistas de vários órgãos de imprensa. Não foi fácil nos impormos aqui, porque primeiro é um país que fala francês, não é? Nós falamos português. Divulgar num país que fala francês algo que se passa num país que fala português é um pouco complicado, não é? Por exemplo, é mais fácil aqui ouvirmos falar do Ruanda, da RDC, do Congo, do que falarmos de Portugal ou de Angola, e ao mesmo tempo acontece em Portugal, não é? É mais fácil passarmos uma notícia de um país que fala português do que um país que fala francês. Certo. Bom, agora há uma luta, é um desafio muito grande, não é? Para podermos penetrar ali. Mas felizmente conheci uma casa boa, que abriu portas, que é esta casa aqui que estamos, e tive a felicidade de ter um professor, que eu chamo assim, e acabou por ser um grande amigo meu, que é o Ribeiro Dacha. Então, hoje em dia, conhecemos muitos jornalistas, anglófonos, francófonos, e facilmente conseguimos, então, falar um bocadinho da nossa língua portuguesa, dizer como é que estão os nossos países que falam português, o que é a nossa CPLP, e hoje, por exemplo, as pessoas dizem, afinal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé, são os senhores, afinal, os senhores do português. Sim, temos o Brasil, e passamos aquela imagem, olha, um dos maiores futebolistas do mundo é o Pelé, fala português. Há coisa de 3, 4 anos tínhamos um excelente jogador, Cristiano Ronaldo, 4, 5 vezes bolador, fala assim português. Temos, sim senhora, continua, está aí. Saramago, o Prêmio Nobel da Literatura, português. Cesária Évora, cabo-verdiana, fala português, e todo mundo, é cabo-verdiana, então português está distante. E apesar de pequenos, que muita gente pensa, nós somos grandiosos. Estamos nos 4 cantos do mundo, já tivemos, e estamos bem representados na cultura, no desporto. Cultura, tivemos uma Miss Mundo que foi eleita há coisa de 4 anos, é angolana, fala português, tá vendo? Quer dizer,
temos uma série de coisas boas do nosso português. E há uma coisa que nós, falantes da lusofonia, devemos fazer, é defender e promover cada vez mais a nossa língua. E nós não devemos apenas pensá-la nos dias 5 de cada ano. Por exemplo, podemos programar atividades a partir de 1 de janeiro até 31 de dezembro. Por que parece? Parece que nós só nos lembramos do 5 de maio, no dia 5 de maio. Felizmente, este ano, tentamos, ou estamos a fazer a atividade que temos agora. Angola pegou a presidência que era de Moçambique, da CPLP, era de Cabo Verde. Apanhamos as boas coisas que Cabo Verde fez e estamos a melhorar. Então, temos essa atividade que começamos a fazê-la na quinta-feira. E falando mais do português, que às vezes muita gente esquece, o secretário-geral das Nações Unidas fala português. Não é verdade? O secretário-geral dos ACPs fala português. E temos em outras várias instituições cidadãos que falam português. Então somos grandiosos. Estamos a caminho de 300 milhões de habitantes. Só o Brasil tem 200 milhões de habitantes, não é? Dizia a minha ministra conselheira, no seu discurso de abertura na quinta-feira, que estamos a caminho dos 290 milhões. Então somos grandiosos em todos os aspectos. E o português hoje, além de ser língua de trabalho, é língua para diplomacia, nas organizações internacionais fala-se o português e devemos continuar a exigir. Exigir não, é um direito nosso. Se a organização internacional diz que o português faz parte da língua de trabalho, temos que defender. E lá temos que falar o português, porque a língua é a nossa língua. E mais facilmente conseguimos então nos comunicarmos em português. Agora, dentro daquilo que é o nosso trabalho, nós temos estado a incentivar os angolanos, em primeira instância, e a todos os lusófonos, que devemos continuar a falar o nosso português. Muitos cidadãos que vivem cá há 20, 30 anos, os filhos nasceram aqui, não falam a língua portuguesa. Aí está aquilo que a doutora Dutra diz, está o Camões a ensinar o Camões aos nossos menininhos. Eu tenho uma coisa que eu disse no início, quando eu vou para uma reunião, bom, eu tento sempre, o colega ao lado diz, olha, o bonjour em português é bom dia, tá bem? Você fica já com o português, que é o bom dia, e o boa tarde, e o boa noite, assim sucessivamente. Então, quando estamos a sair, aquele é o angolano, está ali o bom dia, é bom dia, não é? Sim, é bom dia, sim senhora, tem que falar sim senhora, bom dia, boa tarde, assim sucessivamente. E temos grandes desafios para a nossa língua, temos o acordo ortográfico que está ali, alguns países já o ratificaram, outros estão em vias de o fazer. Temos vários países interessados e são observadores, devemos ter 28 países como observadores, se não estou em erro. E temos estado cada vez mais a lutar e a defender a nossa língua portuguesa. Tal como o inglês e o francês, nós também somos vencedores. Estamos nos 4 cantos do mundo. Então devemos pegar a nossa língua para o negócio, para o desporto, para o turismo. Temos espaços bonitos e grandiosos nos países que falam português, como em Cabo Verde, Santo Tomé, Angola, é o país. Temos belezas naturais em português inimagináveis. Então, vamos passar aqui fora que esses 7 ou 8 países que falam português são espaços grandiosos, magníficos e muito bonitos para o turismo, para a indústria e tudo mais. Sim, minha ministra conselheira, queria colocar... E sem esquecer que a CPLP agora
está a sair desse espaço que que era a princípio mais o aspecto linguístico, e vamos agora para um espaço que é o da economia, e que, como disse no discurso, a presidência de Angola vai ser totalmente voltada para essa vertente econômica, para a promoção de negócios, de investimentos, e então isto reafirmará cada vez mais a CPLP num espaço que, a princípio, era só voltado para falarmos português. E vimos aqui uma CPLP que hoje visualiza-se num potencial muito grande. Acredito que fazer negócios com a mesma língua, as barreiras desaparecem, e quando se trata de dinheiro, falar bem, o negócio também sai bem, não é? Pelo menos entende-se, e não há aqueles desentendimentos nem na contagem do dinheiro, nem nas cláusulas dos contratos. Então, essa é a vantagem de se falar a mesma língua. Muitas barreiras são retiradas, são removidas. E como país que assume a presidência, eu ia falar ali com o colega da IPEX do Brasil, se já queria perguntar se há algum acordo entre as IPEX, Brasil e Angola. Tem esse conhecimento? Podemos fazer, a partir de agora, uma proposta, uma intenção. Sim, acho que é válido. Uhum. Podemos aproximar as equipes, né? O colega da IPEX vai entrar em linha, né? Sim. E podemos até já propor isso, porque há experiências a serem passadas, não é? A IPEX do Brasil é muito mais antiga. Podemos fazer workshops comuns, fazer uma troca de experiência mesmo, né? Ok, tá. Muito obrigada, então. Muito obrigado. Eu acho que, entretanto, chegou o Paulo Gustavo Jansen de Santana, não é verdade? Está ali ao fundo. Paulo Gustavo, vou já passar a palavra. Só gostava de pedir aqui ao Eduardo Ribeiro. Eu prefiro passar a palavra e depois em o Eduardo primeiro, ainda fala sim, daqui a pouco. Então vá, por favor. Paulo Gustavo Jansen de Santana, chefe do setor comercial da Embaixada do Brasil, bem-vindo. Nós, no início da sessão, apresentámos mutuamente, não é? Quem faz o quê, e também gostaria de pedir ao Paulo Gustavo que se apresentasse, falasse um pouco sobre o trabalho que tem aqui na Embaixada do Brasil, junto do Reino da Bélgica, e também focar um pouco qual é que é a importância da utilização da nossa língua, a língua do português, mas no contexto dos negócios, não é? Da língua portuguesa como veículo de negócios. Paulo Gustavo, a palavra é sua. Muito obrigado. Gostaria primeiro de pedir desculpas pelo atraso, mas houve um imprevisto que me impediu de chegar um pouco mais cedo, então, por favor, mil desculpas. Eu sou, há 3 anos, chefe do setor comercial da Embaixada do Brasil em Bruxelas. E há poucos meses eu também acumulo a chefia do setor cultural. O colega se foi e agora... então, isso é uma boa coincidência em relação a esse evento, porque eu acabo acumulando tanto a vertente cultural quanto comercial da Embaixada. Antes de falar um pouco do meu trabalho, da importância da língua portuguesa, eu queria dar destaque a algo recente que aconteceu no Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que a área cultural do Ministério virou um instituto. Então, agora, o que era o Departamento Cultural virou o Instituto Guimarães Rosa, um dos nossos maiores escritores, e que sabia utilizar a língua portuguesa com maestria nas suas grandes particularidades e regionalismos. Então, eu acho que a área cultural do Brasil e da chancelaria brasileira entrou numa nova etapa de projeção da língua portuguesa como não só fator de identidade dos nossos povos, mas também de projeção dos nossos povos. Como o colega de Angola muito bem frisou, o português ele pode ser um instrumento muito útil de nossa inserção no mundo. Nós estamos presentes em vários continentes, somos milhões de pessoas representadas no mundo e temos, além disso, grandes diásporas. Só a diáspora brasileira são mais de 2 milhões de pessoas atualmente.
no mundo inteiro. Tanto que uma das vertentes que nós trabalhamos bastante em língua portuguesa hoje em dia é português voltada para a nossa comunidade da diáspora, para que não se perca o vínculo com a sua língua de origem, a sua língua afetiva, na verdade. Como eu bem escutei aqui, é outra coisa você negociar no seu próprio idioma. Isso eu falo de experiência própria aqui ou em outros países em que eu servi, que ao se negociar algo na área comercial, ou na área científica, na área política, ao se adotar o idioma do outro, naturalmente você já começa aquela negociação numa posição mais difícil, porque nunca será igual, por melhor que seja o seu domínio de idiomas, a sua língua do coração. Exatamente. Há uma terceira língua em caso de disputa. Exatamente. Para que estejam em pé de igualdade, né, em caso de disputa. Então, poder projetar a língua portuguesa para que ela se torne cada vez mais internacional, não só em aspectos culturais, mas também em aspectos comerciais, econômicos e políticos, é um fator que eu diria estrategicamente importante para os nossos países, porque consolida uma posição nossa no mundo e nos fortalece em conjunto perante a comunidade internacional. Falando um pouco mais do meu trabalho corriqueiro aqui na Embaixada, no setor comercial, nós atendemos empresas brasileiras, sobretudo empresas brasileiras interessadas em ingressar no mercado europeu, via Bélgica. E isso é feito em português, obviamente, porque eles nos procuram, e nós damos a assistência necessária para a internacionalização dessas empresas que desejam ingressar aqui. Eu vejo com muito bons olhos, pessoalmente, essa aproximação e essa postura de Angola, agora à frente da CPLP, de privilegiar a vertente econômica, que outros atores passem também a se mobilizar na união dos nossos países e na promoção da língua portuguesa. Daí o acordo de mobilidade. Exatamente. Já com a visão da abrangência econômica. Já com o olho lá na frente, pensando nisso. A CPLP é uma organização madura, que pode dar novos saltos, saindo da sua vertente original, que era mais cultural, mais linguística, e partir por uma integração mais efetiva, como, por exemplo, no acordo de mobilidade, que é algo de fundamental importância para que a CPLP e nossos países se integrem num outro patamar. Então, essas seriam as minhas palavras nesse momento. Agradeço a oportunidade de vir aqui falar em nome do governo brasileiro e novamente peço desculpas por meu atraso e pela paciência de vocês. Muito obrigado. Por favor, obrigado por ter vindo, Paulo. Eduardo, o tema da imprensa lusófona é uma realidade ou é uma ficção aqui na Bélgica? Bom, eu direi que é uma realidade, mas é uma realidade que não é bem conhecida. E vou explicar porquê. Digamos, nós não temos grandes títulos em português aqui, mas é uma coisa que eu aprendi a conhecer através de membros da diáspora, todos aqueles que chamamos pequenos jornais de associações, antigamente até eram de associações de futebol e tudo, mas hoje, precisamente em adequação com o tema da conferência, hoje há muitos desses jornais, jornais via internet, que vão no sentido de promoção da economia, promoção dos negócios. Por isso, isto é de uma importância capital para a língua. Quer dizer que esses membros da diáspora acreditam de facto, acreditam e participam na capitalização da língua.
Por acaso, antes do Rui, aqui agradeço imenso o trabalho que vocês têm feito a nível dessa Câmara de Comércio. Propôs de falar da imprensa aqui, da imprensa em português. Há um tema que eu ia começar a abordar, que é, quer dizer, é a língua como, digamos, a língua como romantismo, a língua portuguesa que eu estou a dizer. Nem todas as línguas são românticas, talvez porque eu também não tive essa chance de ter emoções nas outras línguas. Como romantismo, a língua como um ativo, a língua portuguesa como um ativo. E precisamente a língua como um ativo, há elementos que são de uma importância extrema, são os membros da diáspora, porque em qualquer sítio onde há uma diáspora, a diáspora, mesmo que for um indivíduo, ele é importante como tradutor em relação aos homens de negócios do país de origem dele e do país onde é que ele está. Precisamente porque, como todos nós sabemos, na venda nós estamos na comunicação. Quando comunicamos, nós comunicamos também com as nossas tripas. Eu sou capaz de vender um grog, por exemplo, contando toda a história, desde o meu avô, que produzia grog, não, até, com o sistema de terapista, não, que não é industrializado, mas que hoje em dia tem um valor. Porque, como sabemos que há muitos produtos, precisamente falando de agronegócio, há uma dimensão que nós não devemos esquecer, é que será quase impossível nós sermos competitivos com países de grande industrialização a nível do agronegócio. Então nós temos de encontrar, estou a falar em termos de exportação, temos de encontrar especificidades. E uma das especificidades é, como nós costumávamos dizer antigamente, que o melhor vinho português é o vinho que é produzido com os pés das portuguesas. Não sei se lembram, não? Mas isto é um elemento de comunicação incrível. Evidentemente, há muitos amigos portugueses, aliás, naquela altura eu era português também, não? Foi a nacionalidade que eu tinha. Então, nós discutimos bastante sobre isso e sentiam-se, às vezes, uma certa incomodados com isso. Mas, uns anos depois, eu notei que aquilo é um elemento importante de venda. É um argumento de venda incrível. Por isso, eu penso que a língua como um ativo, a língua portuguesa como um ativo, deve ser capitalizado no cotidiano pelos membros da diáspora. E o trabalho que vocês estão a fazer a nível dessa Câmara de Comércio é excepcional, porque, bom, desde que eu conheço o Rui, de vez em quando nós temos discutido sobre esse tema, e a preocupação é como transformar o facto de eu falar essa língua em dinheiro cash. E hoje é o que nós estamos a tentar, não a tentar, é o que estamos a fazer aqui. E saiba, por exemplo, tivemos a falar em matéria de investimento. O primeiro investidor é necessariamente quem fala a língua. E quem fala a língua são os elementos oriundos desses países lusófonos, com cada um com a sua especificidade. Eu estive a falar com o embaixador de Timor durante essa conferência, porque, bom, começamos na quinta-feira, é a primeira vez, por acaso, que eu estou a viver essa experiência, ao menos 4 dias, onde desde os embaixadores até passando por crianças, onde no sábado eu assisti uma sessão aqui extraordinária. Para mim, quer dizer, isto deve ser quase o nosso cotidiano. Como disse o Jorge Cassoma, nós não podemos limitar ao 5 de maio. E outra coisa é que essa comunidade, este ano presidido sob a presidência de Angola, tenha pensado de facto em pôr na ordem do dia a dimensão económica, porque até quando se fala de cultura, muitas vezes, falando de uma língua, nós pensamos só na cultura, mas eu penso que aquilo é até uma preguiça mental, porque de qualquer maneira, economia é cultura, porque nós não podemos falar de economia sem o que chamamos hoje indústrias criativas.
E tudo é criação. Tudo que seja das novas tecnologias, passando pelo agronegócio, antes de tudo, há a criatividade. E a criatividade é ligada ao indivíduo, mas também é ligada ao meio ambiente desse indivíduo. Por isso é que eu acredito cada vez mais. Eu aprendi a falar inglês, como nós todos, e há uns anos atrás estava, digamos, vaidoso de falar inglês, não estou a dizer há uns 40 anos, mais de 40 anos, já, e tudo. Mas com o tempo, cheguei à conclusão, ok, essa língua até posso dominá-la mais ou menos, ou o francês, mas afinal a especificidade, o que faz a mais-valia, a minha única mais-valia é o português, precisamente porque falando essa língua há todo um universo mental e que eu tento também comunicar a outras pessoas e também a lusófonos, porque há muitos lusófonos que em certos sítios até esquecem que sabem falar português. Eu acho que isso é grave, porque normalmente são pessoas até com um grande nível, bom, digamos um certo nível, nunca é grande demais, mas um certo nível, que em vez de fazerem um esforço, precisamente como disse o Jorge, bom dia, quando ele está ao lado de um vizinho que não sabe falar português, que é uma maneira também de provocar na cabeça do outro, sobretudo do estrangeiro que não fala essa língua, um interesse. E é criando esse interesse é que nós podemos vender. Porque ele assim vai ficar na cabeça, como eu disse, sobre o romantismo da língua. Porque o romantismo da língua é um argumento de venda. Bom, fica aqui e vou deixar. Super interessante, como sempre, Eduardo, muito obrigado pela intervenção. A senhora Ministra Conselheira chamou a minha atenção para o facto de estar na sala também um representante da Guiné Equatorial. O senhor queria também tomar a palavra? Não é? Não. Noutra língua, talvez? É espanhol? Sim. Vamos. Sí, la primera lengua oficial de Guinea Ecuatorial es el español, pero hace un tiempo atrás, unos 2 o 3 años, no me acuerdo exactamente el tiempo, se descubrió en Guinea una zona que habla un dialecto que procede del portugués. Bueno, esto viene a confirmar una vez más el origen de que la Guinea Ecuatorial fue descubierto por un portugués que se llamaba Fernando Po. Entonces, Portugal y España hicieron unos cambios que Portugal le cedió Guinea Ecuatorial y España cedió a Portugal las Islas Sicilias de América del Sur. Y así Guinea Ecuatorial fue a ser el único país de África que habla español. Pues con el descubrimiento de esta región que habla un dialecto que procede del portugués, esto confirma una vez más la presencia portuguesa en Guinea Ecuatorial. Y lo más curioso de todo ello es que cuando vamos a Sao Tomé y Príncipe, antes llegamos a esta región que se llama Annobón, que es Año Nuevo, según sí. Primero llegamos a Sao Tomé y Príncipe y después llegamos a Annobón. Entonces, cuando se descubrió eso en Guinea, para mí personalmente me sorprendí. ¿Cómo esta región ha podido resistir a la colonización española y han guardado, han conservado ese dialecto que procede del portugués? Entonces, ya vinieron especialistas que hicieron estudios para comprender este fenómeno. Y desde entonces, pues, Guinea Ecuatorial
ha solicitado ser miembro de la CPLP y pues estamos trabajando en ello. Sí, gracias. Claro, sí, sí, se aprende, sí, sí. Por ejemplo, ahora mismo cuando se hacen los informativos, hay un espacio dedicado exclusivamente en lengua portuguesa. Y también el país está haciendo actividades porque ha creado una entidad en el Ministerio de Asuntos Exteriores que se encarga de la CPLP. Y este departamento pues hace actividades de promoción de la lengua portuguesa. Es como os he dicho que cuando se hace el informativo hay un espacio exclusivo en que se hace los informativos en lengua portuguesa. Assim. Muchas gracias. Muchas gracias. Eu penso que agora iria abrir o período de debate entre todos os que estão na sala que ainda não tiveram a oportunidade de falar. Estou-me a referir nomeadamente às senhoras e ao senhor que estão aqui no fundo da sala, à senhora que está aqui junto à janela. Se quiserem intervir, fazer alguma pergunta, enfim, partilhar connosco alguma ideia, será o momento, serão muito bem-vindas a este debate, se assim entenderem, por favor. São todas de Angola. Só passarei o Muito bem. microfone a uma senhora, hein? Portanto não sei, portanto os homens ficam à espera. Estou à espera, o microfone tem que atirar uma senhora. Não? Alguém quer usar não da sou palavra? Eu, o microfone. Não? A senhora? Também não? Não? Estou a ver que há muita timidez. Para contar-nos, não? Sim, sim. Bom. Então, algum dos que interveio até agora quer falar? Não? Alexandre Seissa, da Câmara de Comércio. Alexandre. Sou homem, mas olha, tentou. Só para, falou-se muito sobre a vertente económica. A TDGI é uma empresa que faz parte de um grupo português que tem como, da Teixeira Duarte, que tem como mercado natural os países de língua portuguesa. Portanto, provavelmente é das empresas de construção mais antigas de Portugal. Tem, obviamente, os mercados africanos de língua portuguesa como expressão natural daquilo que são as competências do grupo, tendo ido há relativamente, enfim, há alguns anos para o Brasil. Portanto, eu diria que a TDGI vai um bocadinho atrás do grupo da construção, menos na Bélgica. A TDGI está presente no mercado Angola, Moçambique, Teixeira Duarte está a construir em Cabo Verde, estamos também no Brasil. Portanto, só para dizer que, de facto, uma das expressões económicas daquilo que são a internacionalização das empresas portuguesas é, naturalmente, primeiro para os países de língua portuguesa. Não é sinónimo de sucesso, não é a mesma coisa abrir uma empresa em Angola ou abrir uma empresa no Brasil, são conceitos completamente distintos, mas a língua é a mesma. E daí que, efetivamente, é muito mais fácil. Eu, quando vim para a Bélgica, a primeira coisa que fiz foi começar a aprender francês. Quando cá cheguei, descobri que havia outra língua, não é? Portanto, mas, efetivamente, põe-me numa posição muito mais confortável saber um bocadinho da língua e da história belga quando estou a negociar com alguém belga. Portanto, se fosse com alguém português, era sempre mais fácil, porque, de facto, a musicalidade é outra. Obrigado, Alexandre. Gostaria de saber se a abertura, Portugal já está em grande em Angola. O inverso. Agora, dentro do espaço da CPLP, haverá maior inserção e com mais facilidade. E digo isso porque as empresas angolanas, para instalarem-se, por exemplo, instalar-se em Portugal, não é com a mesma facilidade que uma empresa portuguesa tem. Eu ainda não faço parte do governo. Nos últimos tempos, seja, por exemplo, no café
tem havido algum movimento de retorno, isto é, de empresas angolanas em Portugal, realmente a Triângulo, a Delta a produzir café e certamente são inúmeras outras. Aliás, o forte investimento que há angolano em vários setores de empresas portuguesas, digamos que é conhecido, mas obviamente que estas relações não sou eu a dizer, eu sou apenas no aspecto de espectador, as relações económicas de Portugal. Não é um espectador, desculpa, é um agente também. Também sou agente no sentido de, enfim, vou um bocadinho atrás do negócio, não promovo essas políticas públicas que falou, mas eu diria que faz parte da agenda dos dois países a cooperação que vem desde longe. Eu diria que sim. Só dizer, fazer é outro. Muito obrigado, Sr. Encarregado de Negócios, Alexandre Seiça. Eu agora gostava de perguntar a quem nos está a seguir online se gostariam também de intervir, de colocar alguma questão aos participantes neste painel, antes de passar à segunda parte sobre o agronegócio em língua portuguesa. Por isso dirijo-me àqueles que estão a observar, a assistir a esta conferência online, se gostariam também de colocar alguma questão. Para o tanto, terão que apenas ligar a câmara e o microfone, e aqui a nossa equipa técnica, a Helena, vai dar andamento a essa intervenção, por favor. Vai começar já a segunda parte? Duarte Mira, só um segundo, só para ver se de facto alguém quer... Desculpa. Não, por favor. Se alguém quer fechar aqui a primeira parte com alguma questão. Pois é verdade. É verdade que eu tinha aqui a Maria Gomes da Silva para falar e eu peço imensa desculpa que não reparei, mas faça favor de intervir, faça favor. Obrigada. Uma questão muito simples, apenas aproveitarmos esta oportunidade em que nós, os conselheiros comerciais que estamos aqui em Bruxelas, termos uma interligação e também pedir à agência do Brasil para ver se organiza um evento para nós, os conselheiros, estamos aqui em Bruxelas, para melhorarmos a promoção de negócios, de investimento, como é que podemos melhorar o nosso trabalho. Acredito que tem muita experiência e que poderíamos ter uma ligação constante, que não termine por hoje, esta interligação, mas que continue para o futuro, para melhorarmos o nosso trabalho. Excelente, muito bem, Maria Gomes da Silva. Isto é um repto lançado aqui ao Bruno, não é? O Bruno Capuzzi, que certamente levará como seu dever de casa, não é? Esta interpelação. É claro que a Apex Brasil tem muitos meios, muito conhecimento, muito bons profissionais, quer aqui em Bruxelas, quer na sede em Brasília e noutras cidades deste planeta, e acredito que poderemos estreitar, não é, esta cooperação entre todos, e é um repto que lançamos aqui ao Bruno, que depois transmitirá a quem de direito na Apex Brasil. Eu acho que todos nós temos a aprender uns com os outros, não é? E isso é de facto o resultado deste nosso encontro hoje, é que não se conclua aqui este nosso encontro, mas que seja apenas o primeiro de muitos que se seguirão, até que daqui a um ano se calhar voltaremos a encontrar-nos nesta sala. Sendo assim, então eu vou agradecer a todos a intervenção neste primeiro painel. A primeira parte foi muito interessante, cumpriu de facto as expectativas que a Câmara de Comércio Belga-Portuguesa tinha para este evento. Agora vamos arrancar para a segunda parte. O tema, como eu disse no início, é o agronegócio em língua portuguesa, cooperação e oportunidades de negócio. Temos no painel Duarte Mira, chefe da delegação de Bruxelas da Confederação de Agricultores de Portugal, Kev Guimarães, representante da IPEX, Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações de Angola, e mais uma vez o Bruno Capuzzi, analista da Apex Brasil em Bruxelas. Eu acredito que o melhor, Bruno, seria pedir para vir aqui até ao meu lado, porque como temos a câmara aqui de frente, se calhar vai ser mais prático sentar-se na cadeira que tem ao lado da senhora encarregada de negócios, e tal como aconteceu na primeira parte, o que eu pedia aos três intervenientes é que se apresentassem, mas também à instituição que representam, explicar um pouco qual é o seu trabalho e como é que a língua portuguesa pode servir de instrumento de facilitação
do comércio e investimento desta feita no agronegócio, que tanta importância tem para tantos dos países da CPLP. Este debate, ou se quiserem esta apresentação, será dirigida, coordenada aqui pelo Duarte Mira, que para além de chefe da delegação de Bruxelas da CAP, da Confederação de Agricultores de Portugal, é também administrador da Câmara de Comércio Belga-Portuguesa. Duarte, eu passo-te a palavra e agradeço mais uma vez a todos o facto de terem aceito o convite da Câmara de Comércio. Duarte, a palavra é tua. Obrigado, Rui. Eu peço desculpa que eu era para estar presente, mas entretanto estava a acompanhar a conferência online enquanto tinha uma reunião e pensei que a conferência se ia adiantar e então tive medo de não chegar a tempo e então faço a conferência por aqui. Isto para nós já é habitual nestes últimos 2 anos e meio, que temos estado a fazer conferências quase todas elas online, mas eu teria todo o gosto em estar presente, mas ficará para uma próxima vez e penso que a próxima reunião, a próxima conferência que fizermos, não vai estar só Portugal, o Brasil e Angola na discussão eu não gosto da palavra agronegócio, eu sei que a agricultura é um negócio, mas é muito mais do que isso. Agricultura, desenvolvimento rural, tudo aquilo que são as nossas raízes, as nossas tradições já há milenares. Mas começava por agradecer também à Câmara de Comércio, da qual faço parte, de termos preparado esta temática tão importante que está relacionada com a língua portuguesa, e vamos ver como. Eu sou representante da CAP, Confederação dos Agricultores de Portugal, representamos cerca de 160 mil agricultores em Portugal. Isto não é nada, como eu vou passar a explicar porquê. Porque eu estou a falar com 2 interlocutores, tanto o representante da IPEX, o Kev de Angola, só para vos deixar aqui e para vos deixar uma nota de início do debate, a Angola tem 58 milhões de hectares de terra útil arável, terra capaz de fazer agricultura. Por outro lado, temos o Brasil com 1.870 milhões de hectares de superfície arável útil. E depois posso-vos dizer que Portugal nós temos 1 milhão. 1 milhão de terra arável são 58 vezes menos do que Angola e 187 vezes menos que o Brasil. Só para vos dar um nível de grandeza. E para vos dar outro nível de grandeza ainda, ouvia aqui alguns interlocutores a dizer que os países todos juntos da CPLP somos grandes, não somos grandes, somos enormes. Isto porquê? Porque a superfície arável útil da União Europeia, dos 27 Estados-membros, são cerca de 160 milhões de hectares. O que não chega para 2 ou 3 países do CPLP. E como é que facilita o negócio em língua portuguesa? Eu penso que facilita o negócio em língua portuguesa de 2 formas. Primeiro, Portugal, para este grupo de países que falam a língua portuguesa, é o único país que é membro da União Europeia. Como é que a língua portuguesa pode facilitar? É nesta língua que nós podemos falar com quem coopera e quem colabora connosco. São os países de língua portuguesa. Com quem é que é mais fácil ter acordos bilaterais? É com os países que falam a língua portuguesa. Com quem é que é mais fácil? É com esses países com que temos acordos e com que temos uma história em conjunto desde há umas centenas de anos. É essa questão que eu queria deixar em aberto, e era essa questão que eu queria pôr não só com Angola e não só com o Brasil, mas também com todos os outros países da CPLP, porque eu penso que está aqui uma plataforma criada, uma plataforma de lançamento, onde nós podemos ver que há muito mais que nos une do que aquilo que nos separa. Dentro das culturas, e só para acabar a minha intervenção, queria deixar também um problema não é de suma menos importância, que é neste momento a guerra que está às portas da Europa, a guerra da ocupação da Rússia à Ucrânia, que nos está a pôr na Europa em risco como produtos, e vou falar de produtos tanto produzidos em Angola como produtos produzidos no Brasil, como tudo aquilo que é para a alimentação animal, que é o milho, é a soja, o problema que nós temos neste momento com os fertilizantes, com
com todos o tipo de produtos que nós precisamos para abastecer a nossa cadeia alimentar, que são produzidos em países que nós, muitas vezes, deixámos de fazer negócio com eles. Porquê? Porque estavam mais distantes. Porque achámos que não, nós tínhamos aqui tudo ao pé, aqui ao pé da Europa. E agora chegámos à conclusão que não, que temos que ir mais longe, temos que apostar, temos que acreditar mais uns nos outros, para que consigamos ter, ao nível global, um acesso ao mercado muito mais fácil. E este acesso ao mercado que nós neste momento tínhamos e deixámos de ter, estava aqui às portas da Europa e deixou de estar. Por isso, neste momento, queria deixar também isto no ar e passar agora a palavra, para não estar a monopolizar o discurso, agora, por exemplo, ao representante de Angola, ao Kev, que está também está online. Estás em Angola, com certeza. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, saber se me estão a ouvir perfeitamente. Muito bem, então, menos aqui. Não é? Ok. Portanto, eu sou Kev Guimarães e estou em representação da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações, a APEX. Dizer que a APEX é o órgão do Estado responsável por promover e captar o investimento privado e também, atualmente, com as funções de promover as exportações. Ao nosso nível, temos a responsabilidade de tratar de todas as questões inerentes relacionadas com os investidores que queiram vir para Angola e investir do ponto de vista do investimento privado. Temos portanto, uma história que vem de alterações de instituições. Atualmente temos tido maior, como é que eu posso dizer, foram-nos dadas mais armas do ponto de vista de reforço da atuação. Atualmente, os investidores que queiram vir para Angola dirigem-se única e exclusivamente a nós. Antes tinham que dirigir-se aos demais setores para tratar das questões ligadas a licenças e tudo mais para investir. Atualmente, este processo foi retirado, portanto, dizer que o processo está muito mais liberalizado. Angola tem como prioridade atual a diversificação da sua economia. Isto está bem patente na política do atual governo e tem sido visto nas reformas que o país está a levar. A agricultura, sem sombras de dúvida, um setor a apostar forte. Como disse bem, temos aqui muita terra da qual somente 10% é utilizada para a prática da agricultura, mas não nos podemos esquecer que o agronegócio não é só a agricultura propriamente dita. O agronegócio é um mundo vasto, desde os serviços, toda a cadeia de distribuição, a indústria, e, portanto, Angola, que já foi uma potência em tempos idos, teve aqui muitas situações más, com a guerra, que levaram a que houvesse uma destruturação completa do ponto de vista do agronegócio. Mas estamos agora a dar passos fortes no sentido de recuperação deste setor. Há muito por se fazer e há necessidade aqui realmente de uma interação muito mais forte, não só com Portugal, com o Brasil, com países que já tenham esta experiência, e a língua aqui é um fator que realmente facilita esta interação. E, portanto, temos que arranjar aqui formas entre a comunidade lusófona de melhor interagir para que possamos ver maiores investimentos, maiores trocas comerciais entre os nossos países, algo que ainda é um pouco tímida. Tímida no sentido de que Angola, se formos a ver as exportações de Angola, do ponto de vista do agronegócio, são muito baixas. 90% das exportações de Angola continuam a ser o petróleo, mas continua Angola a importar muito alimento, muitos bens alimentares,
e é isto que nós queremos ver melhorado. E, portanto, aqui contamos com Portugal, com o Brasil e com outros países que nos venham, então, para que em conjunto possamos dar aqui um boom no nosso setor agrícola. Obrigado, Kevin. Muito obrigado pela intervenção. Eu penso que é exatamente por aí. Penso que 10% dos 87 milhões, penso que ainda têm um longo caminho para andar e que vão voltar a ser a potência que eram, sem dúvida nenhuma. E, Bruno, passo-te agora a palavra. Nós temos nos cruzado e temos nos visto muitas vezes em Bruxelas. Conhecemos basicamente os problemas e as questões que o Brasil neste momento é uma das maiores potências mundiais ao nível do tal agronegócio, ao nível da agricultura e ao nível da inovação e tecnologia de ponta. Dá-nos também o teu testemunho. Obrigado, Duarte. Boa tarde novamente a todos. Bom, queria fazer alguns comentários iniciais aqui para a gente começar a nossa discussão no que diz respeito ao agronegócio, que, bom, assim como eu disse no começo, eu acho que a gente parte de um pressuposto de um início muito bom, que a gente dividir essa língua materna que atrai os nossos mercados de uma forma gravitacional, né? Porque como a gente tem falado aqui, a gente está falando de quase 300 milhões de habitantes, isso não é um mercado a ser deixado de lado. E como os demais colegas já colocaram aqui, a língua é sempre a primeira barreira sempre em qualquer exercício de acesso a mercados. E queria fazer aqui um outro comentário rápido com relação à atuação da Apex Brasil. Claro, ministra conselheira, anotei aqui a vossa sugestão e recomendação de aproximação entre os países. Eu vou levar essa informação para... Um alô, colega Keva. Claro. Doutor Keva, está-me a ouvir? Como a encarregada de negócio, ministra conselheira, e na qualidade de país presidente da CPLP, e ainda dentro deste âmbito em que estamos a tratar, tomei a liberdade de convidar o colega da IPEX para mantermos uma cooperação, nem que for numa primeira fase, como uma intenção, né, que é assim que se procede a cooperação. Começamos por um acordo, um memorando de intenção. Então, deixo aqui a deixa para o colega. Abrir só o apetite, acho que depois a degustação vai ser para as duas IPEX. Tá. Entendeu, colega? Posso? Tá? Posso? Sim, por favor. Eu ia pedir que olhasse para frente. Isso, okay. Nós vemos de frente. Acredito eu que a tela esteja de lado. E assim eu até perco um bocado, penso que não está a falar para mim. Mas, não, estava bem direcionada para si. Também tomei nota e dizer que nós, a IPEX, já mantivemos contato com a IPEX Brasil neste sentido. Já existe ou está a ser visto um memorando de cooperação. Isto eu posso garantir, porque a intenção saiu de nossa parte. Teria que ver agora em termos do ponto de situação com a Apex ou aqui com a nossa área jurídica, como é que está a evolução deste assunto, mas que realmente existe, porque esta é até uma das formas de atuação, que é a interação com os stakeholders, com todo o ambiente as agentes congêneres, e a Apex Brasil é uma agente congênere, e não tem como dois países irmãos, dois países com características e uma cultura muito próxima, não terem este acordo. E com a vantagem de que a Apex tem uma experiência muito grande relativamente a nós, tem uma situação agrícola e industrial muito bem vincada e mais avançada, com soluções tecnológicas
não tão exigentes em termos de capital e que se podem adaptar também à nossa realidade. Muitas vezes nós olhamos para o grande, quando pequenas soluções tecnológicas melhor se adaptam às nossas comunidades rurais, que são elas que realmente trabalham no campo. E, portanto, a Apex e o Brasil aí têm uma palavra muito grande a dizer, e sim, o caminho é trabalhar em conjunto, não só com a Apex, mas com todos os países e buscar, então, as vantagens e os conhecimentos que estes países têm para troca de experiências. Muito obrigada, estamos no mesmo espírito. Ótimo, já está então, você já tem um acordo de cooperação técnica já em andamento, então, ótimo, perfeito. Bom, somente então para concluir a minha fala inicial, queria só trazer algumas informações que me vieram à mente aqui com as palavras iniciais do colega Duarte, quando ele fez a comparação dos grandes números do Brasil em comparação com outros países, que muitos dos problemas e muitas das problemáticas que afetam os agricultores de Angola, de Moçambique, de Portugal, da comunidade dos países de língua portuguesa, assim como de outros agricultores, são comuns aos agricultores brasileiros também, porque se a gente olhar os macronúmeros, eles podem assustar, mas o Brasil ele não exporta através dos macronúmeros. Tanto é que das 5 mil propriedades agrícolas, produtoras agrícolas no Brasil, a imensa maioria delas são de pequenos produtores, e a agricultura familiar ela é muito grande no Brasil, então os mesmos problemas, os mesmos dilemas que precisam ser superados com investimento, com tecnologia, com criação de tecnologia própria para uma agricultura tropical, como é no caso do Brasil e no caso da maioria dos países aqui presentes, muitos desses problemas eles são comuns, e as soluções elas podem ser abordadas de uma forma conjunta e de uma forma de cooperação. Obrigado, passo a palavra. Obrigado, Bruno. Eu penso que se olharmos para os grandes números da Europa, cerca de 78% das explorações são todas de pequena dimensão e de cariz da agricultura familiar. Porque é mesmo assim, porque a repartição da propriedade é mesmo assim, e é assim não só na Europa, como no Brasil, como em Angola, como no mundo todo. Mas a questão, exatamente, fulcral do nosso debate, e era a última questão a última não tem que ser a última, mas era a questão que eu vos punha, e começava já por ti, Bruno. Tu que estás em Bruxelas, que estás na capital da Europa, como é que a língua portuguesa te tem facilitado o teu trabalho a trabalhar para a Apex Brasil, que é onde tu trabalhas neste momento? E depois fazia também a mesma pergunta ao KEV, mas já no âmbito da CPLP e na colaboração com os outros países. Bruno, pode. Obrigado, Duarte. Bom, inicialmente, acho que eu posso começar por uma abordagem um pouco óbvia, que a língua portuguesa, sendo o idioma oficial do Brasil, e assim ele é o idioma de trabalho da Apex Brasil, ele une seja o escritório da Apex Brasil aqui em Bruxelas, como os demais escritórios internacionais da Apex Brasil, como os colegas na capital, em Brasília. E isso, no que traz para mim a atuação específica, é essa correlação com todos os parceiros, seja intra Apex Brasil, ou seja externa, e o idioma português, ele é também um dos 23 idiomas oficiais da União Europeia. Então, em diversas situações, quando é necessário buscar algumas qualificações, alguns termos, algumas especialidades idiomáticas, é possível encontrar essas especificações também dentro dos documentos oficiais da União Europeia, que já fala diretamente com a nossa língua materna, né? É exatamente isso que eu queria chegar, é a facilidade que existe. Portugal, sendo um pequeno país e sendo uma língua oficial da União Europeia, é muito fácil ao nível da legislação europeia, toda a legislação com que vocês trabalham, chegarmos lá com facilidade. E Kev, tu na Apex, a língua portuguesa facilita muito o trabalho?
Se formos a olhar para a vertente de investimento privado, digo-lhe que não facilita, porque se formos a ver em termos de números, nós temos, por exemplo, de 2018 a 2022, os maiores investimentos que temos tido são árabes, seguindo-se, temos o Reino Unido, China, e, portanto, a língua não é o português. Nós aqui, realmente, a língua mais, lógico que trabalhamos com o português internamente, mas recebemos muita documentação, muitas questões mais na língua inglesa. Temos dificuldades, porque nem todos nós falamos o inglês, mas esta é a língua mãe. Mais usada no negócio, não é? Nos investimentos é o inglês. Do ponto de vista da comunicação, dentro da CPLP e com os países lusófonos, como é óbvio, facilita imenso. Cortam-se aqui barreiras de comunicação, más interpretações que muitas vezes depois levam a maus entendimentos e as coisas não correm bem, e portanto aí sim é uma vantagem enorme termos o português como língua mãe. Esta é a nossa experiência. Muito obrigado. E antes de passar a palavra ao Rui, para encerrar, queria também dizer a todos os que estão presentes, Kevin, estás convidado, com certeza, no dia 18 e 19 de junho, vamos ter uma grande manifestação de Portugal, chama-se já há 10 anos que realizamos em Bruxelas, que é um evento que se chama O Melhor de Portugal, onde temos cerca de 50 empresas portuguesas, de produtos agroalimentares portugueses, desde queijos, vinhos, enchidos, algumas inovações e tecnologia ao nível das frutas e hortícolas. Vai estar no Parque Cinquentenário, no dia 18 e 19 de junho, com muita música portuguesa de Portugal e portuguesa fora de Portugal, e estão desde já todos convidados para participar connosco e estar durante esses 2 dias a falarmos português, pelo menos. Porque a falar português é que a gente se entende. Obrigado, Rui. Muito obrigado, Duarte. Duarte, haverá espaço no Melhor de Portugal para o melhor da lusofonia também? Está previsto nesta ou noutras edições? Com certeza, está previsto já nesta edição. Irá seguir já durante esta semana um convite para todos os países da CPLP para participarem na nossa ilha diplomática, onde estará Portugal e onde estará o AICEP português, e onde teríamos todo o gosto em ter na nossa ilha diplomática todos os países da CPLP que assim quiserem participar. Fantástico, está feito o convite. Também estaremos presentes, a Câmara de Comércio Belga-Portuguesa, e com isto vamos então encerrar esta sessão desta jornada de trabalho, que eu acho que foi muito interessante, produtiva, conhecemos-nos melhor, levamos daqui a vontade de nos ver mais vezes, não é? De vermos mais vezes, de podermos colaborar, de criar sinergias. Aqui o que nos une é óbvio que é a língua, mas também a cultura, é um sentimento de pertença, não é? De sermos mais do que apenas pessoas que se cruzam na rua, temos uma identidade comum, uma língua comum e, por que não, também traduzir em mais negócios, mais investimento, mais trocas de comerciais e também de amizade entre todos nós. A Câmara de Comércio Belga-Portuguesa agradece, em primeiro lugar, à Embaixada de Angola, na pessoa da Sra. Ministra Conselheira, o facto de nos ter acolhido aqui neste espaço do Press Club. O nosso evento voltará no próximo ano, é um evento que se pretende anual no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Língua Portuguesa. Aqueles que nos acompanharam também à distância, agradecemos o facto de terem estado presentes. Esta iniciativa ficou também registada e depois será disponibilizada online para quem quiser tirar notas ou rever esta sessão de trabalho. A todos os presentes, mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença, desejo a todos um resto de bom dia e vamos ficar juntos certamente para daqui a um ano e até lá sempre em contacto para fazermos da língua portuguesa uma realidade também dos negócios, da amizade, do investimento e do comércio, e cá estaremos para o próximo ano. Muito obrigado, boa tarde, obrigado.